Bem-vindos à sala de aula da Smart Technologies. Sou o professor Silvio de Oliveira. Hoje trabalhar com a parte de Química Orgânica 2, onde nós vamos estabelecer então os critérios para que você consiga definir então as cadeias carbônicas organizadas de tal forma que você chegue na estrutura da cadeia e nas fórmulas moleculares. Então vamos lá. Eu posso então analisar inicialmente uma cadeia carbônica qualquer com átomos de carbono. Eles estão alinhados, eles estão entrelaçados, ou seja, eles estão encadeados, então estão formando cadeias. Então, por exemplo, do primeiro para o segundo, se eu colocar uma dupla ligação, então eu posso falar que esse carbono da esquerda, ele tem mais duas, portanto ele passa a ser um carbono chamado de carbono sp2. Então é um carbono que eu tenho então uma dupla e duas ligações simples. Automaticamente, ao fazer isso, esse carbono à sua direita também passa a ter o quê? Uma dupla e duas simples, então ele passa a ser de novo um carbono sp2. Se eu continuar nessa sequência e analisar o terceiro carbono, começando da esquerda vindo para o lado direito, e colocar mais duas ligações simples, eu vou poder classificar esse carbono como um carbono sp3, formando então uma sequência de carbonos. Por exemplo, se eu adicionar aqui uma tripla ligação nesse carbono aqui, fizer a contagem e perceber que ele chega às quatro ligações, eu posso falar, sem medo de errar, que esse carbono é um carbono sp. E automaticamente, como essa tripla ela está entre dois carbonos, esse carbono também passa a ser classificado como sp. E aqui então eu caracterizo direitinho os três tipos de carbono, sp2, sp3 e sp. Aí eu da extremidade eu posso colocar de novo mais ligações, fazendo com que ele fique com quatro ligações simples, e esse carbono então vai ser classificado como um carbono sp3. Então isso para mim é a formação de uma sequência carbônica que garante para mim os compostos orgânicos, por exemplo. Agora, o que realmente vai entrar em cada ligação dessa aqui, né? Então, em cada ponta dessa aqui, em cada ligação, eu posso colocar aqueles átomos que são os comuns. Então, eu posso ter a presença de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo, de enxofre ou de um dos halogênios, flúor, cloro, bromo ou iodo, certo? Então, são os elementos que são os mais comuns, fora os carbonos. Segundo o IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, nós temos uma representação chamada representação em bond line. Uma representação chamada representação em bond line. Que diz, na verdade, que eu posso fazer essa mesma sequência carbônica com linhas, respeitando um ângulo que é exatamente esse aqui. Então, olha, eu tenho 2, 4, 6 carbonos. Então, olha, o primeiro carbono é aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Do primeiro para o segundo carbono, eu tenho uma dupla ligação. Do segundo para o terceiro, eu não tenho nem dupla e nem tripla. Então, a linha é contínua. Do terceiro para o quarto, também não tenho nem dupla e nem tripla. Então, segue uma linha contínua. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, esse carbono aqui é esse carbono aqui, Do quarto para o quinto, eu tenho uma tripla ligação. Então, vou colocar, além da linha contínua, vou colocar mais dois traços. Esse traço poderia ser para cima, poderia ser para baixo, sem problema nenhum. Está representando a tripla ligação. E no último carbono, como ele só tem quatro ligações simples, então eu só puxar esse traço simples, que eu estou representando as quatro ligações. No critério da ligação em bond line, onde eu não tenho nenhuma outra ligação, como aparecem esses traços, subentende-se que ali eu tenho os tais hidrogênios. Então, a grosso modo, é como se eu tivesse que chegar aqui e colocar dois traços aqui, um traço aqui, dois traços aqui, nenhum traço aqui e nenhum traço aqui, e colocaria mais três traços aqui para contar os meus hidrogênios. Então, respeitando a representação
chamada representação em bond line, eu entendo que as linhas agora que estão em vermelho, ó, são só as linhas que identificam para mim os carbonos e suas ligações. Obrigatoriamente, eu tenho os carbonos e suas classificações. sp2, sp2, sp3, os dois carbonos sp e o carbono da ponta como sp3. E as linhas que estão em verde, por exemplo, como se eu colocasse agora os hidrogênios. Isso aqui seria um composto que apresenta apenas carbono e hidrogênio, chamado de hidrocarboneto. Então, qual é a representação que eu tenho para esse tipo de composto? Então, analisando, olha só, essa estrutura, eu posso falar sem medo que eu tenho total de carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um total de hidrogênios agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho um total de 8 hidrogênios, tá certo? Hidrogênio igual a 8. Então essa é a fórmula molecular. Fórmula molecular do meu composto orgânico. Só que a representação dos compostos orgânicos nem sempre virão em cadeias que são cadeias conhecidas como cadeias abertas. Eu também posso encontrar então uma sequência de carbonos formando um ciclo. Por exemplo, carbonos assim, ó. Eu vou acrescentar nessa estrutura agora, por exemplo, vou acrescentar um elemento diferente, ó. Vou acrescentar, por exemplo, aqui em cima, eu vou acrescentar um oxigênio. Aqui do lado eu vou acrescentar um cloro. E aqui embaixo eu vou acrescentar, por exemplo, um bromo. Então, se eu quiser fazer essa representação em bond line, basta que eu coloque então a sequência carbônica, que é a sequência em vermelho, representada por uma figura geométrica, seria um pentágono. E coloque, olha só, os átomos diferentes de hidrogênio ligados aos carbonos. Então eu vou colocar a dupla O para cá, eu vou colocar o meu Cl para cá e vou colocar o meu Br aqui. Nas outras extremidades que eu tenho apenas hidrogênio, então, se eu tenho ele representado assim, eu tenho que obrigatoriamente escrever os hidrogênios, porque ele não está no formato bond line. Então, para cada carbono, eu tenho que completar com os hidrogênios. Ó, esse aqui fez 4, esse aqui tinha 2 ligações, eu coloquei mais 2 hidrogênios, deu 4. Esse aqui tinha 2 ligações, coloquei mais 2 hidrogênios. Esse aqui, ó, tem uma com bromo, mais 2 com carbono. Então eu vou colocar aqui mais uma para dar a 4ª ligação. Esse carbono, uma para cima, uma para baixo, uma para a direita. Então está faltando ainda mais uma ligação com hidrogênio. Então quando ele é representado em bond line, a figura geométrica para mim já diz que eu tenho os carbonos e que em cada vértice eu tenho os hidrogênios. Então tomar cuidado na hora da contagem, porque aqui na verdade, olha só, onde eu tenho o meu carbono, eu tenho que fazer a seguinte contagem. Para cima fez uma ligação, para baixo fez mais uma, ele já fez 2. Então eu preciso de mais 2 ligações. Quem não aparece é hidrogênio. Então eu vou ter um hidrogênio aqui, ó, esse cara aqui e esse aqui. Ó. Então um hidrogênio para cima e um hidrogênio para cá. Ó. Então eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Não preciso colocar. Eu já sei que não colocando ele ali, subentende-se que ele faz parte da estrutura, certo? Uma das estruturas mais utilizadas na química orgânica é a estrutura do benzeno. A estrutura do benzeno, por exemplo, ela é uma sequência de 6 átomos de carbono, que eu tenho
os 6 carbonos formando esse hexágono. E na sequência eu tenho, na verdade, as ligações alternadas, que são as ligações das quais eu vou colocar dentro desse anel, alternando entre ligação dupla, aqui então, esse carbono para esse eu tenho uma ligação dupla, pula esse, deixa com ligação simples, aqui eu tenho ligação dupla de novo, pula esse, deixa com ligação simples e uma outra ligação dupla desse lado. Então eu passo a ter uma sequência de 6 carbonos, onde eu tenho dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Esse cara aqui é chamado de benzeno, anel aromático, anel benzênico, núcleo aromático, núcleo benzênico. Tem muitas definições para o benzeno. Então a fórmula dele, a fórmula molecular dele, fica fácil da gente identificar. Ele tem um total de 6 carbonos e em cada vértice cabe, então, um hidrogênio. Posso pensar em 6 hidrogênios. A fórmula molecular dele é, na verdade, C6H6. Então, com base nas estruturas e nas ligações que cada carbono está fazendo, a cada momento que eu tenho um composto, eu vou resolver o seguinte exercício lá da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele propõe para mim o seguinte, são 2 fórmulas estruturais que mostram a estrutura de 2 herbicidas derivados do ácido fenoxiacético. Então marque a opção que contém a fórmula molecular de cada um desses compostos. Então, para facilitar a nossa vida, eu sempre gosto de salientar que primeiro você olha para a estrutura, aquilo que é figura geométrica é carbono. Aquilo que não é figura geométrica, você vai identificar os elementos para você não correr o risco de esquecer nenhum elemento. Então, certeza que você tem carbono, certeza que você tem hidrogênio, oxigênio e um átomo que é o cloro. Certeza absoluta. Então agora vamos quantificar primeiro quantos elementos você tem. Para o cloro, você tem um total de 2. Para o oxigênio, tem 1, 2, 3. Então vou colocar aqui, quantos oxigênios eu tenho. Dos carbonos, eu vou contar, a figura geométrica me dá 6. Com mais um aqui, 7, com mais um aqui, 8. Então, hidrogênio, carbono, eu tenho um total de 8. O problema sempre fica na contagem dos hidrogênios. Então lembre-se, quando você tem o núcleo benzênico, o tal do benzeno, o anel aromático, todo vértice livre contém um hidrogênio. Então vamos apontar isso. Esse aqui está livre, tem um hidrogênio. Esse está livre, tem mais um. Esse também está livre. Os outros vértices todos estão ocupados. Então quer dizer que de cara eu já tenho 3 hidrogênios. E agora eu vou procurar na molécula onde eu tenho mais hidrogênios, né? Então saio à procura e encontro mais 2 aqui, e encontro mais um aqui, Então 3 com 2, 5, mais 1, 6. Então eu tenho mais 3 hidrogênios que estão aparentes. Então C8, H6, O3, Cl2. Então eu vou procurar aqui, C8, H6, O3, Cl2, eu tenho na letra C e tenho na letra A, C8, H6, O3, Cl2, certo? Então ficamos entre a A e a C, aqui C8, H5 e aqui C7, H6. Então já eliminei a letra B e já eliminei a letra D. Agora o que vai definir o exercício é a estrutura chamada de número 2. De novo, vamos começar do mesmo jeito. C, H, oxigênio e o Cl. O Cl de novo, eu tenho agora, em vez de 2, eu tenho 3. Então, passei a ter 3 cloros. Oxigênio, eu continuo tendo 3. Carbono, 6, 7, 8. Então, eu passo a ter 8 carbonos. Repetiu lá. Então, a definição está por conta do número de hidrogênios. Então, eu tenho aqui que contar. Que está aparecendo, eu tenho 2, mais um aqui, 3.
Então tenho 3 hidrogênios que estão aparentes. E aí eu vou lá no anel aromático e percebo que aqui eu tenho um vértice livre. Então eu vou contar um hidrogênio aqui. E tenho mais um vértice livre aqui, ó. Vou contar mais um hidrogênio aqui. Então tenho 2 hidrogênios. Então eu vou ter um total de 5 hidrogênios. Então C8, H5O3, Cl3. Chegamos à conclusão que a alternativa C é a resposta do nosso exercício. Encerramos essa aula. Aqui a química funciona. Obrigado.